Começando mais um Franquia Sem Segredo, o seu podcast do franchising. E não tem nenhum podcast do franchising tão transparente quanto o nosso podcast do franchising, não é, Luiz? Impossível. Não tem, Riso. Não tem. Porque aqui é o Franquia Sem Segredo. Cara, você vê podcast de franchising sempre com viés. Tem lá o da associação, tem o das aceleradoras, tem os dos faraós, os dos papas, os dos magnatas, os dos reis. E, agora, um podcast sem viés nenhum, que realmente está falando ou fala para você que quer saber sobre o mundo do franchising, sem churumelas, é com a gente, né, Luiz? Com a gente e com o Riso, porque com o Riso não tem... Até vamos agradecer, a iniciativa foi dele, né? De tanto que eu encho o saco dele... Riso, tem que gravar um podcast. Riso, tem que gravar um podcast. Aí ele falou, não, vamos fazer um podcast. Vamos. Tem que chutar. Mas o Luiz, o que eu achei legal foi o Ricardo. Ele já está dando a lista completa, né? Faraó, magnata, múmia, sarcófago, o que você quiser, ele já está dando a lista completa. Grupo, aceleradora, desaceleradora, ele já está com a lista completa. Está na ponta da língua, mas o importante, você vê, como o Ricardo falou, não tem, a ideia é buscar, assim, o imparcial a gente vai ser, você sempre acaba tendo sua opinião e tudo mais, mas o ideal é a gente tentar olhar por diversos enfoques, sem ficar puxando, como você falou, puxando sardinha para um canto ou para o outro, porque, de novo, a gente volta para aquele nosso primeiro objetivo lá dos primeiros que a gente gravou. A ideia é a gente trazer a questão de educação, a questão do foco, de educação, a questão de foco centrado no franqueado e de orientações para o franqueado e para o mercado, mas de uma forma educacional que a gente bote as pessoas para pensar e para refletir, não só simplesmente ir atrás, como a gente falou no episódio anterior, de ir atrás de uma imagem, de uma personalidade, etc. Inclusive, eu acho, Luiz, que a gente deveria tirar um dia, viu, o Riso? O Riso é o cara que prepara nossas pautas, ele é o cara que sempre está ali nos munindo de informações, né, Riso? Mas... eu vou falar uma coisa para você. Nós precisamos tirar uma hora nossa aqui também para falar sobre como comprar a sua franquia. Que vai ser aquele cara que vai assistir e tá pensando em comprar uma franquia. Nós vamos ficar batendo nessa tecla, mostrar algumas pegadinhas. Eu acho que é muito educativo isso, é muito legal. O que você acha? Acho que o Luiz vai indicar um livro chamado Como Comprar Sua Franquia Passo a Passo. Ou um curso também, né? Por que não, né, Riso? Isso, boa, boa. Mas tem que lançar esse curso. Tem que lançar esse curso, Riso. Não vou falar nada, mas tem que lançar esse curso. Tem que lançar esse curso, pô. Né, Riso? Só esperando, só tá nos HD dele perdido lá. Mas olha, esse é um tema, Ricardo, que eu acho que merece a gente, em cada sessão nossa do podcast, se eu puder chamar assim, reservar um espaçozinho para a gente ir falando de um passo a passo. E realmente, damos uma panorama geral e vamos martelando nisso. Mas não é diferente do que a gente tem feito aqui. Dos cuidados que um investidor em franquia, de alguém que quer uma franquia, tem que tomar, e também o franqueador, de não se deixar enganar por determinadas situações que o mercado apresenta, como essas coisas de aceleradora, grupo, corretores, né? E até para não gerar essa pauta, o que mais me espanta na feira é a ABF divulgar que lá estavam 400 marcas, debaixo de pelo menos 30 ou 40 corretoras de franquias. Porque são poucos os franqueadores que se apresentam individualmente, né? Tá tudo debaixo de corretor, de grupo, de acelerador, né? E é um negócio assim, a marca, o negócio já não tem muita validade. Ele passa a ter validade sobre quem comanda a operação de vendas. Mas não vamos atrapalhar essa pauta, vamos para uma próxima da próxima vez. Maravilha. Bom, pauta interessante hoje, que a gente vai falar um pouco da questão jurídica, que temos aqui o nosso doutor Luiz, que realmente vai poder contribuir demais e falar na linguagem juridiquês, né, que o advogado gosta de usar, né, Luiz? Mas é sobre a arbitragem, né? Tendo hoje
um Brasil que nós temos, a insegurança jurídica que nós temos. A arbitragem é válida? Não é válida? Ela serve para proteger o franqueador ou ela serve para proteger o franqueado? Começando dizendo que assim, o juridiquês é bom, mas deixa para o papel e para quando precisa. A ideia aqui é não ficar usando termos rebuscados, senão a gente embanana mais do que explica. Cara, o tema da arbitragem não é fácil, né? Eu acho que sempre que você vai discutir isso, você tem que tentar entender o bem que você está querendo proteger ali. Porque a arbitragem é um método de solução de conflito. Assim como é o judiciário, assim como é a mediação, assim como as partes podem a qualquer momento, quando estão brigando, chamar uma pessoa isenta, sentar e buscar um acordo. Então, se tem duas pessoas brigando, você pode sentar, fazer um acordo. Conseguiu um acordo? Põe num papel o acordo e bola para frente. A arbitragem não deixa de ser isso. No judiciário você vai ter lá um juiz, na arbitragem você vai ter o árbitro, que vai avaliar, conforme o regulamento de Câmara Arbitral A, B, C, D ou E, você tem um procedimento a ser seguido. Mas a arbitragem tem o problema inicial que muita gente discute. Tem gente que fala em cláusula de barreira. Ou seja, seria um muro construído para impedir o acesso à discussão. Não estou nem falando justiça, estou só falando da discussão. Por que o problema da discussão? Porque geralmente quando você põe uma cláusula arbitral, se ela for correta, certinha, uma cláusula cheia, ou seja, você determina que a solução do conflito daquele contrato vai ser resolvido por arbitragem. Você determina que vai ser resolvido por uma Câmara Arbitral X. Você determina determinados requisitos, por exemplo, qual é a língua que essa arbitragem vai transitar, qual é a lei aplicável. Você tem vários requisitos que você pode colocar, você pode fazer ela bem completinha. Feito isso, a arbitragem ela passa a ser obrigatória entre as partes. O problema é que qual parte nós estamos falando? Nós estamos falando em pessoas que supostamente elas estão no nível igual? Ou nós estamos falando de pessoas que, como a lei equaliza, que são pareadas? Porque eu consigo colocar um grande grupo por trás de um fundo de investimento gigantesco com capital para comprar uma ilha em algum lugar no Pacífico, versus um franqueado que pegou R$200 mil e colocou todo o dinheiro dele lá, e aí os R$200 mil acabou gastando 500 mil e quebrou. Dá para comparar, dá para dizer que esses... mas são partes que assinaram um contrato enquanto empresários. Então, se eles são empresários, os dois empresários tomaram todas as ações ótimas e eficientes para se proteger. Mas não dá para pôr no mesmo balde esses caras. Você está falando num grupo de uma franquia que o empresário já pôs um caminhão de gastou lá 2 milhões para montar a operação. Além desses 2 milhões, ele já tem mais uma outra operação e outros negócios. Ou seja, aí nós começamos a nivelar, por mais que do lado de cá tenha um poder econômico muito maior, mas nós já estamos... Agora, o coitado que está aqui na ponta, que gastou 200 mil para montar uma unidade, dá para dizer. E aí tem uma coisa que a gente até tratou aqui em outros episódios, que é quando o empresário, normalmente, isso é uma coisa cultural um pouco do Brasil. O empresário, quando quebra no Brasil, o cara quebra feio. Não quebra... o cara é profissional em quebrar. Ele quebra para ganhar a bola de ouro e a tríplice coroa de quebrei. Porque o cara jogou o patrimônio da família, o patrimônio, às vezes, dos pais, o patrimônio do primo, tudo no mesmo bolo para tentar salvar um negócio que já devia ter parado 1 ano antes. Então, aí o que acontece? Aí você fala para esse cara, hoje... Depois que ele quebrou desse nível, que agora ele tem um custo para discutir o problema de que se o negócio era bom ou não, qualquer que seja o problema. Vamos imaginar que não, é uma franquia ruim, que porque ela é uma franquia muito ruim, eu preciso discutir que não houve nem transferência de know-how, não existe know-how. Ou seja, eu comprei uma coisa com uma promessa que não se concretizou. E aí, claro, houve um grande erro aí no processo de aquisição dessa franquia. Como o Rizzo fala, você não foi falar com a mulher e com a ex-mulher, ou com o marido e com o ex-marido, não pegou a lista de franqueados, você não fez o dever de casa quando comprou. Então, tirando este problema, isso é um outro problema, que a gente até já discutiu aqui, mas só olhando o problema, assim, não houve transferência de know-how, o negócio não ia para frente. Eu vou discutir isso na justiça. Para entrar na justiça, desde que eu tenha provas suficientes, eu entro com um processo.
Que Se é eu barato. acreditar que eu tenho direito, não é barato. O processo custa. Um processo normal não é caro, né? 300, 400, 200, depende, não é um negócio Vai depender, porque você tem as É. custas judiciais, Sim. você tem o custo do mais o advogado. mais o tal. advogado, tudo você vai gastar um dinheiro. Mas é completamente diferente de uma arbitragem custava né? ser bem mais cara. Bem mais. Tem câmeras arbitrais que têm tentado reduzir custos. Mas você pega muitas franquias que estão no mercado, seja por orientação da associação, seja por orientação de alguns escritórios de advocacia que comandam algumas operações de franquia. Comandam não, assessoram algumas operações de franquia. Usam-se alguns padrões. Você põe aí, não dá uma lista de 10 câmaras arbitrais que são indicadas no grande mercado. Estou falando assim, uma conta de padaria, vamos fazer assim. Não, perfeito. Mas se você pegar uma lista de 10, são 10 câmaras muito caras. Você vai pegar a Câmara da Brasil-Canadá, você vai pegar a Câmara da FEComércio, a Câmara da Anshan. São câmaras que sai caro o procedimento. E aí, só que diferente do judiciário, o judiciário ainda tem uma outra possibilidade. No judiciário você tem uma coisa chamada justiça gratuita, que você pode pleitear. Se você mostrar que não tem condição... Você está quebrado, né? Você pode mostrar. Para a pessoa jurídica também cabe, mas é um processo um pouquinho mais complexo, mas você pode provar isso e conseguir. Então isso já seria um diferencial. Não existe justiça gratuita na arbitragem. Não existe. Luiz? Então, fala, Riso. Desculpa. Só para tirar um pouquinho o aspecto jurídico e vamos explicar um pouquinho para a nossa audiência o que é essa tal da cláusula de arbitragem. Né? Eu vou dar um toquezinho para levantar a bola para você. Assim, geralmente nos contratos de franquia, nos contratos de uma maneira geral, você indica um foro adequado para a discussão de qualquer cláusula de discordância, se houver. Né? As franquias, diferentemente de contratos comerciais, elas têm uma série de fóruns internos de discussão e de comunicação, que é prescrito pela relação entre franqueadores e seus franqueados. Aí tem conselho, tem uma série de coisas, né? Então, quando se chega numa situação drástica, que é essa que está sendo colocada, a discussão porque quebrou, porque tiraram a franquia, porque estava agindo de maneira irregular, seja qualquer uma das partes, alguns contratos inserem uma cláusula de arbitragem, tirando a justiça, né? E um pacto entre as partes, que é o franqueado e o franqueador, de que quando houver essa discordância final, vai se recorrer a uma câmara de arbitragem. Mas um detalhe importante é que você precisa dar o nome, o endereço, o telefone da câmara de arbitragem. Não pode ser outra. Não pode ser outra mais barata. E ela não é identificado o custo dela. Então as pessoas assinam um contrato de franquia e nem entendem o que é a cláusula de arbitragem. Parei, joguei a bola para você de volta, Luiz. Legal. Inclusive, já fica a dica aí para o Senhor dos Anéis, que controla tudo, e inclusive a pauta deste podcast. Já fica aí, anota aí, Senhor dos Anéis, já fica aí para colocar na sua listinha esses fóruns internos de franquia. Por exemplo, o comitê de franquia, o que seria um comitê de marketing. Essa é uma pauta muito legal. Comitê de franquia, comitê de marketing, comitê de produtos, esses comitês internos. Isso é um tema bem legal. Aí, o que acontece? Entendido. Então, existe essa cláusula. Então, trazendo para o, entre aspas, juridiquês, todo contrato você coloca, geralmente, se você for olhar antes da sua assinatura, tem lá uma cláusula de foro. Essa cláusula. Então, foro de São Paulo, foro do Rio, foro de Salvador, foro de Porto Alegre, o foro. Nesta cláusula, quando é eleita a arbitragem, é ali que vai ser inscrito e você vai colocar no contrato que as partes resolver os seus problemas, suas discussões, divergências por arbitragem. Isso é um ponto. Aí vai dizer todas essas informações mínimas, porque a lei exige. Porque a cláusula vazia, ou seja, se você escrever lá, e acontece isso, infelizmente. Você tem, às vezes, já peguei até contrato de franquia isso escrito. As partes elegem arbitragem para a solução de seus conflitos. Mas não fala onde, não fala nada. Essa cláusula você passa que nem um trator por cima e não serve para nada. Cai na justiça comum. Vai para a justiça comum. Vai para a justiça comum. Mas, Luiz,
essa aí está fácil. E aqueles que o advogado que fez o contrato coloca a Câmara de Arbitragem, do qual ele tem um relacionamento ou muitas vezes é sócio? Então, tá, eu não li a notícia, mas eu passei o olho hoje por alguma notícia que está em discussão, não sei se no STJ ou no STF, essa questão da autonomia ou vinculação ou imparcialidade do árbitro na Câmara versus algum relacionamento pretérito anterior com as partes. Né? Porque o árbitro também tem que ser imparcial. Né? Lógico. Agora, não é só o árbitro. Né? Você tem, eu tenho meu primo ou meu irmão é sócio dessa Câmara Arbitral. Não é transparente. De novo, se a gente quer discutir transparência ética no mercado, certamente eu referenciar uma cláusula, mas a Câmara é muito boa. Eu não tenho como avaliar se a Câmara é boa ou não, por alguns motivos. E aí, voltando para o que eu estava encaminhando. A arbitragem ela é um processo sigiloso, diferente do judiciário. Ela é sigiloso por padrão e sempre. O judiciário pode vir a ser sigiloso se o juiz aplicar ou alguma parte pedir o juiz conceder. Quem determina se vai ser sigiloso ou processo é o juiz. Então, processo de divórcio com menor vai ser sempre sigiloso. Mas um processo comercial, de uma rescisão, uma disputa contratual, esse processo, por padrão, não vai ser sigiloso. Então ele vai ter lá, o processo vai correr, mas qualquer pessoa com acesso ao processo, como era antigamente. Hoje o processo é digital. Antigamente você ia no fórum, pedia o número do processo e consultava o processo. Qualquer um tinha acesso. Desde que não tivesse sigilo aplicado. Mas quem determinava isso era o juiz. Agora não. Né? Na arbitragem esse processo por regra é sigilo. Então a gente não sabe se a Câmara ela é boa ou é melhor, se ela aplica melhor o direito ou não, porque o processo e a decisão vai ser sempre sigilo. A decisão em si, ela vai ser executada na justiça. Então, vamos imaginar que não chama sentença, chama laudo arbitral. No laudo, que é a decisão do árbitro, vem lá inscrito que uma parte tem que pagar para a outra uma multa de R$150 mil. Isso não vai ser quem tem o poder de executar, fazer constrição de bem, penhorar e tudo mais, é um juiz. O árbitro não. Na arbitragem, para aí. Ela para na decisão. Então o árbitro vai dizer... Se não chegar num acordo, vai para a justiça. Não, não é. O acordo quem vai dar vai ser o árbitro. Então, e é um processo mais célere. Então, vamos pôr alguns comparativos. O processo judicial pode demorar anos. A gente sabe, Sim, não é novidade para ninguém. Né? Pode ser muito rápido também. Se tudo for bem encaminhado. Por exemplo, vamos imaginar um processo que só estou discutindo uma cláusula contratual. Não tem discussão de perícia, não tem nada. Eu fiz todos os procedimentos estão ali. Ou seja, toda a documentação está junto com a minha petição inicial. Entrega o processo, outra parte contextual. Pode ser que em 1 ano e pouco já tenha uma sentença. Acabou. Eu ia falar uns 2 anos, né? No máximo. Isso aí. Claro, você tem recursos e mais recursos, mas na arbitragem não vai ter recurso. Essa é uma primeira distinção. No judiciário, o processo pode demorar muito e tem recurso. Na arbitragem, não tem recurso. O único recurso para a Câmara seria para uma eventual... quando o árbitro não resolveu todos os pontos, então você vai fazer um recurso que seria... pedir para o árbitro esclarecer os pontos que não foram decididos. Então, eu pedi A, B, C, D, e ele só decidiu A, B, C. Faltou D. Então, você pode fazer um recurso para a própria Câmara e pedir para o árbitro complementar. Ou quando alguma coisa foi obscura, ele não ficou claro na decisão dele. Mas vamos imaginar que era um tema simples, em 4 meses, em tese, em 6 meses, você tem uma decisão da arbitragem. Em 6 meses. Mas aí, vamos dizer, o juiz foi lá e aplicou, falou, essa parte tem que pagar uma multa de R$150 mil para aquela parte. Acabou aí, a arbitragem acabou. Aí você tem que pegar este laudo arbitral, a sentença que o árbitro deu, e você vai lá no judiciário e entrar com um processo de execução, como se fosse um cheque. É uma execução do laudo arbitral. Aí você vai cobrar a outra parte. É a única hora que a gente vai ver, para quem está de fora e não tem conhecimento do que está acontecendo, a única hora que a gente vai ver o que foi decidido. Então, só aí eu vou saber, aquele cara perdeu esse processo, mas o porquê, os fundamentos, não. Se foi certo, se foi sigiloso, certo. Né? Mas então, no caso, não vai o juiz julgar novamente, né? Não vai, o juiz não vai. Ele não, inclusive, aí é um termo, aí não tem como fugir da técnica. Se eu entro com um processo, Luiz, entro com um processo contra uma franquia A, e essa franquia A tem lá uma cláusula de arbitragem no contrato, tem uma cláusula completa, certinha, não tem vício na cláusula, não tem um erro na cláusula. O juiz, quando receber esse processo, ele vai olhar, e se eu fiz certinho, ele vai olhar e ver o contrato e falar,
tem uma cláusula arbitral, ele se julga incompetente, encerra o processo e manda para arbitragem. Ele não manda nem a outra parte contestar o processo. Vamos imaginar que eu não comentei isso e, infelizmente, acabou passando pelo juiz, que não deveria passar, mas passou. O juiz manda citar a parte contrária. Aí a outra parte olha e fala, oh, excelência, tem cláusula arbitral. Na contestação, ou seja, na resposta da franquia, ela vai falar, tem cláusula arbitral. Aí o juiz vai olhar e fala, opa, ele encerra o processo e manda para arbitragem. Vai mandar para arbitragem. Luiz, vou fazer uma colocação de novo para jogar a bola para você. No início, eu estou falando mais ou menos de aproximadamente uns 10 anos atrás, eu achei a questão de arbitragem muito interessante, porque a gente vivia um problema no país, não de judicialização, mas de pouco entendimento da lei de franquias pelo judiciário. Então, a gente tinha poucas demandas no judiciário, aquelas que tinham eram sempre encaminhadas, como desde o início do franchise, como processos trabalhistas, né? Quer dizer, os próprios advogados olhavam, não entendiam bem a lei. Agora, ultimamente, com o entendimento da circular de oferta de franquias e uma série de ações que cada vez tramitam mais e mais pelo judiciário, que a gente vê que o judiciário começa a entender a legislação de franquia, o judiciário começa a entender a circular de oferta de franquias, qual é a validade dela e o processo, eu começo a acreditar que aquele argumento inicial de que a arbitragem é mais célere, mais cara, mas por ser mais rápida, acaba sendo, entre aspas, tem um custo-benefício maior, e tinha uma outra questão também, de que havia a promessa que os árbitros seriam especialistas em franchising. Eu mesmo já participei de Câmara de Arbitragem, mas não é muita verdade, porque a origem disso tudo, e eu me lembro de várias discussões, era claramente, é muito caro, a gente consegue inviabilizar o questionamento de qualquer franqueado através da Câmara de Arbitragem. Voltando para você. Não, isso eu já ouvi da boca. Tem algum jeito de a gente impedir o franqueado de vir processar a gente? Isso eu já ouvi de cliente de todos os tipos, né? Eu não quero ser processado. Na trabalhista acontece. Se eu pagar, não tem um jeito o cara não me processar. Bem, no franchise até tem. Mas enfia uma arbitragem. Porque, de novo, a discussão que tem dessa questão de eles são empresários e então reconhecem a validade da cláusula num primeiro momento no judiciário e encerram a questão e mandam para lá, aí fica sem qualquer tipo de socorro o franqueado, porque ele não vai ter dinheiro. Veja, se nós formos olhar a grande massa, eu não sei nem se existe essa estatística, mas a grande massa das franquias no Brasil é um número com certeza muito pequeno de grandes empresários que compram unidades franqueadas. A grande massa o próprio trabalhador, é o cara que quer tocar são o negócio, unidades né? individuais, ou no máximo uma pessoa tem 2 unidades. Não passa disso. Então o grande universo, o grande oceano de franquias no Brasil são empresários menores, não conseguem brigar com a franquia. E mesmo franquias que assim, são pequenas. Mas você coloca uma cláusula dessa, você está inviabilizando, porque ela é um motivo de encerramento do processo judicial, e aí vai para arbitragem. Aí você bate na Câmara Arbitral e você fala, olha, eu tenho essa demanda, qual é o custo? Aí vem aquela surpresa. Eu já assessorei grupos de franqueados que quiseram brigar com a franquia, mas nem tentando fazer uma ação de muitos franqueados contra a franquia, nem assim os caras conseguiam levantar o dinheiro. Porque a arbitragem você tem que pagar as custas. O protocolo inicial tem que vir junto com as custas. Você tem que pagar uma pré-fixação dos, entre aspas, salário do árbitro. Porque quem remunera o árbitro não é a Câmara Arbitral. Ele não é um funcionário da Câmara Arbitral. Quem vai pagar o árbitro são as partes. Aí você quer deixar a maldade mais rebuscada, você coloca essa cláusula que eu falei da arbitragem, você coloca ela, que é uma cláusula cheia, e você já coloca lá que vão ser 3 árbitros. Meu Deus, aí vai lá para cima o custo. Ou seja, não é uma arbitragem feita por um árbitro. Você fala, não, vão ser 3 árbitros, um eleito por uma parte, um eleito pela outra parte, e esses 2 elegem o terceiro. Isso
é uma estrutura de uma arbitragem bastante complexa para causas caras de um volume muito grande e de poderio financeiro muito alto. Sai muito caro uma arbitragem de 3 árbitros. Isso que o Rizzo falou, eu lá para trás, sei lá, para mais de 15 anos, eu colocava a arbitragem em todos os contratos das franquias que eu formatava e eu fazia certinho. Já sabendo até algumas discussões que tinham na justiça, eu já fazia para melhorar, em tese, a proteção da arbitragem. Eu punha a cláusula de arbitragem no contrato. Por exemplo, para consumidores, se existir arbitragem, o Código Consumidor determina que a cláusula tem que ser destacada e o consumidor tem que assinar aquela cláusula específica. Além de assinar o contrato, tem que assinar aquela cláusula. Então, o que eu fazia? Eu colocava um anexo ao contrato de franquia independente e falava que esse anexo é independente e era só o termo do compromisso arbitral, já assinado pelas partes, para eu ter um negócio separado. Então eu falo, olha, já está aqui separado, inclusive, a adesão à arbitragem, além do contrato. Né? Só que esse romance caiu por terra, porque eu comecei a ver que isso, de fato, era uma cláusula de total desequilíbrio. Por mais que, mas é economicamente interessante. Mas é um desequilíbrio tão grande que na atual fotografia do mercado de franquia, eu não consigo ver como isso se sustenta para você falar, não, isso é justo para o franqueado. Não dá. E o judiciário não enxerga isso? Não tem como mudar isso, olha, Luiz? Eu vou dar um outro exemplo, fugindo da arbitragem, mas um caso que eu tenho visto muito no judiciário de São Paulo, você tem a circular de oferta, aí a circular de oferta é seguida por um pré-contrato de franquia, e aí algumas dessas aceleradoras aí, que a gente sempre fala por aqui, ela entrega na mão, fala, já consegui o meu pré-contrato, assinei o contrato com o franqueado. Então ela assina, cobra a taxa, põe no bolso a comissão e vai embora. Quem fica para a gestão deste contrato é a franqueadora, que normalmente não tem departamento estruturado, porque ela se baseou no processo de venda da aceleradora, que está vendendo franquia. Aí cai esse monte de pré-contrato lá, ela não faz gestão de nada, nunca assina um contrato. Às vezes até o franqueado pede o contrato de franquia assinado e nunca vem. Só que o que acontece? Aí quando você vai para o judiciário, veja, esquece, não estou discutindo cláusula arbitral, não tem arbitragem. Chega no judiciário, o judiciário fala, não tem contrato de franquia. Porque a lei fala que o contrato tem que ser escrito. E aí esses franqueados também ficam vendidos no judiciário. Porque eles vão repletear coisas com base no contrato que era anexo da franquia. E aí é um entendimento diferente meu. Eu acho que essas decisões caminham para um lugar errado. Porque a circular de oferta tem uma minuta padrão do contrato. Essa minuta não vai ser mudada no processo. Eu recebi a COF, assinei a COF, recebi o pré-contrato, assinei o pré-contrato, paguei, operei por 2 anos. Não dá para dizer que eu não operei essa franquia, não sou franquia, daquele contrato. Mas o judiciário, pelo menos em São Paulo, é forte nessas decisões, fala não, fecha o olho e fala não, isso não existe, este contrato de franquia nunca existiu. Como não existiu? Estava lá anexo da COF, as partes operaram a unidade por 2 anos. Quer dizer que se fosse o inverso, eu fizesse qualquer coisa, e continuasse operando, eu estou operando a marca com base em quê? Base em achismo? Não, tem um contrato, eu estou respeitando aquele contrato. Toda vez que o franqueado me manda uma notificação, me cobra alguma coisa, é em base naquele contrato. Aí você pega isso, então você já tem esse entendimento esquisito. Aí você traz de volta para a arbitragem. O judiciário, ele entende que eu tendo uma cláusula de arbitragem e considerando até uma recente, a Lei de Liberdade Econômica, que foi uma alteração que fizeram no Código Civil, que todo mundo agora, em contratos empresariais, é tido como páreo, ou seja, eu e você, por mais que eu represente um fundo de investimento gigantesco e você seja um franqueado que investiu 100 mil na sua micro franquia, e isso, a regra vale, viu, Rizzo? A arbitragem vale mesmo para micro franquias também, viu? As suas micro franquias, vale para todo mundo. As suas micro franquias. As suas. Então, quer dizer, para todo mundo, bateu no judiciário, tem uma cláusula de arbitragem, o judiciário extingue o processo, está no Código de Processo Civil. Extingue o processo sem julgamento de mérito. Ele não vai julgar o mérito, ele vai devolver e falar, não posso julgar esta causa porque existe uma arbitragem. Então você vai ter que ir lá. Aí você bate na Câmara Arbitral e fala, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu discuti isso aqui, eu tenho direito. Olha aqui as maldades, eu tenho, 2 anos de notificação judicial, 2 por mês. Aí a Câmara Arbitral vai falar,
mas tem que fazer o processo. Você tem que entrar, pagar as taxas, pagar o árbitro, pagar não sei o quê. Mas eu não tenho dinheiro. Ah, não posso fazer nada. Porque a Mas, Câmara... Luiz... Manda. Assim, eu só quero puxar para o nosso mundo, né? Não juridiquês, mas só quero fazer um comentário antes. Você acha que aquela nossa franquia de Bebum, que chegou a ter 800 unidades, que era montada por um dirigente de uma entidade bastante conhecida, não teve nenhuma ação na justiça, por quê? Porque tinha cláusula de arbitragem, né? Um dia a gente fala desse contrato. Mas eu quero puxar um pouco para uma outra situação nessa questão da arbitragem. O papel de uma entidade, né? Eu sou de um tempo que a gente tinha uma preocupação, e aliás era muito forte, capitaneada pelo Marcelo Scherto na época, que, como advogado, assim, nós temos que começar a conversar com o judiciário. Não tinha lei de franquias. Nós temos que começar a explicar o que é franquia para o judiciário, né? E aí eu me lembro de uma situação muito interessante de uma franquia chamada Amor Perfeito. Não tem nada a ver com outro tipo de franquia, era de confecção, de tipo lingerie ou roupa íntima para mulheres, uma coisa assim. E o advogado da franqueada, da primeira franqueada da Amor Perfeito, tinha entrado com a tentativa de vínculo trabalhista. E o judiciário não tinha lei de franquias. E o judiciário simplesmente falou, não, é uma relação comercial, não tem nada que ver. Então, ali deu o alerta para a gente que a gente tinha que fazer uma divulgação junto ao judiciário. Agora, a minha pergunta para provocar o Luiz é o seguinte, nós estamos discutindo um tema que foi discutido na Semana do Franchising pela ABF, por todos os advogados que passaram por essa Semana do Franchising na parte jurídica. E o que me chamou muita atenção, que se está se montando uma narrativa não de orientação do judiciário sobre a circular de ofertas, sobre a legislação de franquia, sobre a forma como acontecem as relações, mas dizendo o seguinte, vamos forçar a barra para a arbitragem, vamos fugir do judiciário. E aí, quando eu vejo a lista dos advogados que participaram desse simpósio, eu falo assim, eu conheço vocês, né? Eu sei aonde vocês estão querendo chegar, né? E aí eu não estou acusando ninguém, mas estou dizendo assim, será que não é papel da entidade esclarecer junto ao judiciário sobre a lei de franquias? Ou essa mesma entidade, já discutimos, ela criou uma nova lei, né, de que existe a semi-franquia, quase fazendo franquia. Eu acho assim, uma coisa que já ia, e óbvio, é anticomercial isso, e dificilmente qualquer dessas franquias aí que usam e abusam desse método de solução de conflito vai gostar de fazer isso, mas você tem que colocar um capítulo lá falando sobre o método de solução de conflitos e explicar isso. Coloca uma tabelinha colocando os custos. Fala, olha, se eu e você tivermos... Ninguém vai pôr, Luiz. Porque, veja, a franquia, você é obrigado a colocar os custos de instalação, os custos variáveis, você tem isso por lei de colocar. Isso seria um custo variável ou não? É um custo de discussão se eu tiver um problema. É um custo variável na operação. Então, óbvio que não está escrito com todas as letras, mas seria assim, quer ser transparente de verdade, quer ser íntegro de verdade, coloca, vamos fazer uma tabelinha, fala uma tabelinha, olha, se eu e você tivermos discutir, eu estou colocando a arbitragem aqui, porque olha como é bom, aí faz uma tabelinha e coloca, a conta não vai fechar. Não, mas ninguém vai fazer assim. Eu sei que não vai. Não vai. Mas se eu estou dizendo... Que é Brasil, cara, que é Brasil. Se eu estou dizendo que esse método seria melhor... Eu tenho que justificar por que seria melhor, porque não dá para só escrever um parágrafo falando ele é melhor porque é um método célere. Mas tem que pôr uma emenda na lei. Sim. Então tinha que algum deputado, alguém que acompanhou a gente, acompanha, entende um pouco dessa área, põe uma emenda na lei lá, fala assim, precisa colocar as custas processuais, no caso, quando vai para a Câmara de Arbitragem. Acabou. Ô, Ricardo, olha, uma das coisas que foi discutido nesse simpósio jurídico foi colocar na circular de ofertas de franquias
o vínculo e a obrigatoriedade do uso da Câmara de Arbitragem. Mas não o custo. Não. Então mas isso eu sempre trouxa fiz. aqui na Isso cabeça. eu sempre fiz. Cara, eu sempre gostei de pormenorizar todos os pontos em COF quando eu escrevo. Na circular de oferta, lá no final, porque se você colocar, vamos pegar a lei anterior, no último item, que era os itens obrigatórios da COF, estava lá, a minuta do contrato de franquia. Eu inseri esse item um ponto para frente e inseria um ponto adicional falando sobre arbitragem, quando eu nomeava arbitragem. Porque, de novo, durante muito tempo eu usei e recomendei a arbitragem, até entender que isso não funcionava. Aí, neste capítulo, eu explicava. Eu explicava direitinho o que é, aonde vai ser, porque era uma página inteira do que é arbitragem, por que eu estou nomeando, e você tem que dizer, eu não dizia só no contrato. Eu colocava na circular de oferta uma parte explicando qual é a Câmara Arbitral, endereço, plá e todas... Luiz, só para quem está assistindo e não teve acesso ainda, ou não precisou ir para uma Câmara de Arbitragem, ou já pensou em ir, não foi atrás, ou está pensando nisso na COF, uma Câmara de Arbitragem custa mais caro do que a franquia do cara, quando a gente fala nesse caso de microfranquias, por exemplo? Não, de microfranquia vai custar mais caro. É mais caro. Então, assim, um cara que guardou grana, tá querendo comprar uma microfranquia e ele for ter um problema na justiça contra aquele cara, para ele entrar na justiça, ele vai gastar mais do que ele gastou para comprar a própria unidade dele. Pode ser, então, pode acontecer. É algo de se pensar mesmo. Porque o custo da arbitragem está também associado ao valor da causa. Então, se você for discutir... Porque uma coisa é você gastou a microfranquia, você gastou um valor para entrar. Mas aí vamos dizer que você tem tudo comprovado, porque, claro, se fosse no judiciário não seria diferente, tá? Eu tive um prejuízo de tanto. Prejuízo material, em qualquer esfera, onde você pensar em cobrar, tem que ser comprovado. Então tem que ter prova do prejuízo. Então você vai ter que, de alguma forma, contabilmente, financeiramente, com o recibo, você tem que ter materializado essa prova do valor que você vai cobrar. Eu quero cobrar, pagou 70 mil na franquia e teve 200 mil de prejuízo, tem que comprovar esses 200. Mas o valor da causa no judiciário ou na arbitragem vai se basear no seu pedido, que é esses 200. Então, seria mais caro também, você estaria pleiteando mais também no judiciário. Só que o problema é que todos os custos associados na arbitragem vão se basear nessa tabela em cima do valor da causa. Mas, Luiz, deixa eu puxar um ponto, porque a mesma consideração que você está fazendo por um passado recente, em que você colocava na circular e também nos contratos a cláusula de arbitragem, e eu também já pedi para muitos advogados que estavam trabalhando junto de clientes meus franqueadores para ser colocado, ela tinha uma justificativa, vê se você concorda comigo. A arbitragem oferecia uma maior especialização, né, de árbitros que entendem do franchising. Já diferentemente do judiciário naquela época, que não tinha uma compreensão. Nos dias de hoje, você acredita que o judiciário já tem a compreensão suficiente do franchising para não precisar de uma câmara de arbitragem? Eu acho que sim. Acho que sim, tanto que você tem hoje diversos casos de franqueados, quando não é o golpe, né? Mas de franqueados que entram contra a franqueadora pleiteando vínculo trabalhista, que é o que você citou. Já houveram casos eu estou aqui entrando com o processo pleiteando vínculo trabalhista. Mas era de fato, era uma relação simulada. Mas às vezes você vê discussões nesse sentido e, de fato, é uma relação de franquia. O cara era franqueado, mas o cara, como sabe que não vai ganhar nada aqui, tenta no jeito mais fácil, que é o trabalhista. E o judiciário trabalhista já reconheceu isso aí, entendeu que não é assim. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, e no franchise você tem excelentes boas decisões. Nessa questão, inclusive, que eu citei agora há pouco, do contrato não assinado, você tem um acórdão que é uma aula no STJ, no Superior Tribunal de Justiça no Brasil, da ministra Nancy, e que ela fala com todas as letras mesmo. Recebeu a COF, recebeu o pré-contrato, operou por um determinado tempo, não há que se falar
que não existiu franquia aqui. E ele sabia, todas as partes estavam sim cientes das cláusulas do contrato, porque ela foi anexa ao ato circular de oferta. Ô Luiz, aquela do Carlinhos Maia, teve uma franqueada lá que processou ele em 1 milhão, parece, eu não lembro, que saiu matéria, tudo nos grandes portais aí. No caso desse, então, foi justiça comum, porque não é sigiloso, né? Saiu a divulgação do valor, tudo mais. Então, no caso, ela foi pela comum? Como é que é isso? Então, é aquilo que eu citei de exemplo. Ela pode ter tentado na comum. Não, ela pode ter ido até na arbitragem, mas aí ganhou, perdeu o processo, aí você tem que ir para o judiciário para fazer o cumprimento daquela decisão. Entendi. Né? Então, se o cumprimento for cobrar uma multa, o cumprimento for cobrar uma indenização, aí na hora de executar, na hora de pegar o cheque e apresentar, você tem que ir no judiciário para cobrar. Que só quem vai dar uma ordem de penhora, uma ordem de concessão de bens vai ser o Poder Judiciário, um juiz. Luiz, pergunta. Eu sou um franqueado, acabei de comprar uma franquia, então não sou um franqueado ainda, e nesse contrato de franquia consta a cláusula de arbitragem. Qual deveria ser a minha reação? Como é que eu devo me comportar? Então, tem duas questões. Um passo antes. O contrato de franquia é um contrato por adesão. Não é um contrato de adesão. É diferente de você chega ali numa operadora de telefone ou no celular e você adere àquele contrato. Você assinou, você assina na telinha lá, qualquer coisa. Você não vai discutir uma cláusula dali. A franquia, por mais que seja muito mais complexo, às vezes muito mais difícil, é um contrato que permite, e já trabalhei em um monte de casos, que sim, algumas acomodações são feitas. Claro que a franqueadora não vai mudar tudo. Por quê? Porque eu tenho uma padronização, eu tenho que respeitar o padrão que eu ofereci na circular de oferta. Mas existe uma... Então a gente fala que é um contrato não de adesão, mas por adesão. Porque você vai aderir àquilo. Agora, dificilmente num padrão, eles vão mudar um padrão tão sério. Porque é a mesma coisa que você pedir para o cara, falar, para mim, não... ainda que tenha franqueadores que fazem isso. Não, eu não quero pagar 8% de royalties, eu quero pagar 5%. Tem franquia que faz isso. Faz um aditivo ali e um determinado franqueado paga uma taxa... menos. Paga menos. Mas é difícil ele mudar isso. E aí vai, óbvio. Se essa cláusula está lá, ele vai chegar a bater num advogado. Posso mudar essa cláusula? O franqueador. O advogado, não, isso aí te protege. Ele não vai mudar. Então, no fim do dia... Se você tem essa cláusula na frente e ela é condicionante, você tem que colocar na sua lista do top 5 lá de pontos, de pontos críticos para analisar na franquia. Esse é um. Perfeito. Então você coloca lá no top 5 e fala, olha, este é um... Porque, de novo, nós estamos avaliando esta franquia. Esta franquia é uma franquia que tem cláusula de arbitragem. Essa cláusula parafraseando aquele ministro famoso que boa parte das pessoas não vai nem lembrar, mas é imexível. É imexível, então não se mexe nessa cláusula. Beleza, então coloca lá no seu top 5 e fala, esta cláusula ela é um problema. Veja, é só um ponto que você está analisando. Você tem uma circular de oferta grande, muitos pontos a serem analisados. Esse é um. Outros pontos, vai falar com liga para franqueados. Você tem que... isso é um ponto importante. Mesmo que a discussão com o franqueado seja na arbitragem, ou seja, franqueado ABC se desligou da rede e entrou e passou, vamos imaginar que ele fez um processo de arbitragem. Ele tem que constar na lista dos ex-franqueados. O processo é sigiloso. O fato dele ser ex-franqueado, não. Tem que estar na COF. Então, você vai descobrir se teve problema ou não ali. E veja, ele tem uma cláusula de sigilo inconcorrente daqueles negócios, mas você pode ligar para ele e falar, cara, e aí, foi bom a sua relação com ele? Ex-franqueado. É aquela tecla que a gente sempre bate. Fale com os atuais franqueados e fale com os ex. Antes eram só 12 meses, a lei nova agora coloca 24. Ou seja, antes o cara que se desligou hoje, o cara que se desligou há 8 meses, ele tinha que estar na listagem. Essa lista ela é uma lista viva. Eu tenho que estar sempre atualizando. Hoje são 24 meses. Então o cara que se desligou há 22 meses, ele tem que estar nessa lista. Passou por um processo de arbitragem. Você liga, o cara vai falar, encerrou ruim
e eu tive um processo arbitral complexo. Ele pode não falar nos detalhes, não sei o quê, mas vai falar. Então, este é um ponto que você vai ter que considerar na sua tomada de decisão. Ele vai estar na sua lista lá. E entre outros que você vai avaliar. Então, você passou por toda a circular de oferta. Todos os pontos críticos você coloca nessa listinha. Esse, com certeza, vai ter que ser um. Para se discutir com a franqueadora. O Luiz deu um fecho, que era uma pergunta que eu ia fazer para ele, e eu quero repetir, porque eu acho que ele coloca a coisa de uma maneira muito clara. Eu ia simular, Luiz, com você, você, o advogado da franqueadora, e eu, o interessado em comprar a franquia. Que eu faria a seguinte pergunta para você. Quantas situações de discussão por cláusula de arbitragem você já teve? Quais são os franqueados? Quais são as soluções que foram dadas pela Câmara? E eu posso conversar com esses franqueados? E eu colocaria mais uma para você. E essa é para matar a pau. Destas discussões arbitrais, eu não quero saber qual é a Câmara, qual foi a sentença, quem foram os franqueados. Eu quero saber quantos processos arbitrais você tem. Destes processos arbitrais, quantos foram movidos por você, franqueador, e quantos foram movidos pelo franqueado? Eu arrisco também? Claro, a cláusula é bilateral. Claro. Ela aplica para qualquer discussão, seja o franqueado discutindo com a franqueadora, seja a franqueadora discutindo com o franqueado. Mas eu arrisco uma estatística. E olha que eu não gosto de fazer essas coisas, mas eu arriscaria dizer que beira, como diriam os economistas, é próximo a zero o índice de demandas feitas pela franqueadora contra franqueados. Lógico, o custo é altíssimo. Porque veja... Não vale a pena. A não ser que seja alguma coisa muito crítica. Mas se é uma discussão assim, rescindir o contrato, eu sento em cima da cláusula e dou risada. Espero você vir me processar. Eu sei que você não vai porque você não tem dinheiro. Cancela o contrato com o cara, rescinde lá, manda a autorização e... E mesmo que seja o franqueado rescindiu, você tá pé da vida comigo, você rescindiu o contrato, fez um monte, tem um caminhão de denúncias ali, em notificações, você colecionou 1 ano de notificação, 2 por mês. Tá bom, vem. Você não vai vir porque você acabou o seu dinheiro. Você não tem, vai pedir empréstimo para entrar com processo arbitral? Não vai, né? Então, assim, eu posso garantir para você que o índice de processos de arbitragem da franqueadora contra o franqueado é muito pequeno. Porque não tem interesse, não tem motivação, a não ser que ela queira cobrar alguma coisa. Mas mesmo assim, eu já vi muita cláusula arbitral e assim, eu mesmo usei muito disso. Que você colocava que execução de valores não estavam sujeitos à arbitragem. Então, por quê? Porque aí você coloca... Você já elimina um monte de outros problemas. Você está me devendo, franqueado... Tipo royalties está atrasado... Eu entro em processo de execução contra você. Você não precisa da Câmara. Para arbitragem. Perfeito. Então assim, e é uma cláusula que no fim só é boa para a franqueadora também. Claro. Por quê? Porque quem vai ficar devendo sempre no fim do dia é você. É o franqueado sempre, claro. Então eu vou atrás, eu não uso arbitragem para processo de cobrança, porque na pior das hipóteses, é um direito líquido e certo, como se fosse uma nota promissória, um cheque. Eu não preciso de arbitragem. Porque, isso é um ponto importante, que eu não falei lá para trás, mas é um conceito da arbitragem. A arbitragem ela só pode discutir direito patrimonial disponível. O que seria isso? Eu não posso discutir direitos indisponíveis na arbitragem. Por exemplo, tem a discussão aí de se eu posso ter arbitragem de direitos trabalhistas, eu não posso ter arbitragem de direito ambiental, eu não posso ter arbitragem de renúncia de direitos de quem você não pode renunciar ao seu direito. Então, basicamente, questões financeiras você vai discutir na arbitragem. Então, mas quando a questão financeira é líquida e certa... Quando a questão financeira é líquida e certa, eu resolvo o problema. Eu entro com um processo de cobrança, porque eu não preciso... Porque eu precisaria buscar o árbitro para quê? Para cobrar um valor que você me deve. Mas se eu já sei quanto que é o valor que deve e não tem discussão sobre esse valor, dos royalties eu estou falando, acabou. É só isso. Eu não preciso de mais nada. Não preciso de mais nada. Ricardo, a nossa proposta aqui é uma conversa de bar, né? E nesse bar a gente está jogando uma sinuca. Exato. E agora
a perguntinha que é a sinuca de bico, por nosso douto. Luiz, o que você acha desse simpósio que foi promovido pela ABF, que devagarzinho está empurrando a cláusula de arbitragem em detrimento de discussões eventuais no judiciário? Cara, assim, eu acho que já, por tudo que eu falei, dá até para saber o que eu acho, né? É, lógico. Faltou ele estar lá na plateia, erguer a mão e falar assim, eu sou contra, porque é muito caro. Eu acho que ficava legal. Eu acho caro. Assim, Ficava bom. daria assim, se a gente tivesse uma discussão acadêmica, eu poderia até usar outros termos, né? Mas eu não acho honesto, para ser bem sincero. Porque eu acho que assim, tem pesos e medidas. Se eu estou falando de uma franquia, por exemplo, uma grande, a gente sempre acaba citando ela, mas uma grande rede aí de lanchonete de hambúrgueres, seja uma marca ou outra. Cara, são grandes grupos que compram essa franquia. Não é franqueado pequeno, não é um carinha pequenininho não é. que bateu na porta e juntou o fundo de garantia que foi liberado pela... Não é. Não é. Então, neste caso, eu acho que sim, eu consigo subir a barra e colocar essas pessoas no nível. Agora, para a grande massa, não, é desonesto. Eu acho, na minha opinião, é intelectualmente desonesto isso. Falar que eles são iguais, então eu posso tratar iguais e que seria... Eu acho que assim, se quer fazer... quer ser honesto, transparente, mete lá um capítulo na circular de oferta falando o que é, no mínimo o que é, qual vai ser a cláusula e já coloca uma tabelinha. Uma simulação, é fácil fazer. Uma ideia de custo, né? Porque a coisa é tão fechada que eu já tentei fazer isso há um tempo atrás. Há uns 10 anos atrás, para falar a verdade. Você manda... A coisa não é clara. Se você entrar no site das câmeras hoje, já deu uma melhorada. Mas não era claro. Eu já tentei fazer essa simulação para deixar isso na COF. Falar, olha, uma tabelinha mostrando o custo aqui, o custo ali. A conta não fecha. Claro que eu não estou nem colocando o judiciário também, porque o custo no judiciário pode ficar muito mais alto. Mas eu acho... E assim, tem uma possibilidade de passar por cima da arbitragem, que eu nem sei se... Eu não vi esse painel lá na feira, mas não sei se foi debatido isso lá, né? Mas também não vou ficar inventando solução ou dando solução para pessoas quererem pensar em... Mas existe um jeito de você tentar passar por cima. Porque assim, na realidade assim, só basta você ler um comecinho da nossa Constituição. Por mais que ela já tenha sido rasgada 1 bilhão de vezes, a nossa Constituição brasileira... Que mais tem acontecido, ela é mais rasgada. Tem uma coisa lá muito importante inscrita, que é: não se pode impedir o acesso à justiça. Então assim, a dica está aí. Como fazer, aí é outra história. Mas tem como fazer de você falar para um juiz, olha, eu fui lá. Não dá. Não me deixam. E eu não posso ser impedido a ter direito a alguém analisar o meu caso e que se faça justiça. Ainda que eu perca o processo. Mas alguém tem que dar uma decisão nesse meu caso. E está lá inscrito na Constituição. Mas você pegou no ponto. Porque eu fui ler uma parte dos anais. Né? Manda para mim. Uma partezinha ali importante, que é para mostrar para todos que o contrato é a lei entre as partes. Os romanos já falavam isso. Sentiu a pegadinha? Não, sim, veja. Não sei se é uma forçação de barra, mas eu acho que é tentar... E veja, ninguém é dono da verdade. Eu não sou, mas também com certeza eles não. E eu acho que assim, eu vi a lista de quem estava lá nesse painel, tirando o Tim, Luciano, que para mim é um cara extremamente sério, mas a área dele é direito e economia. Ele é um cara extremamente sério. Os outros eu vi, quem está lá, conheço. Tenho muito carinho por alguns. Mas a questão não é... Eu acho que assim, está ali defendendo um ponto. Né? Eu acho que o ponto tem que ser muito mais discutido. Porque, de fato, se essa associação ela defende tanto esse universo dos micro
as startups, né? Toda aquela glossário, aquela sopa de letrinhas que o Riso gosta, se essa associação defende tudo, eu posso garantir para você que a maior parte dessas letrinhas não consegue entrar numa são prejudicadas num procedimento de arbitragem. Perfeito. A maior parte dessas letrinhas da sopa deles. Perfeito. Então, assim, não é se ou vai. É bom? A arbitragem é boa? Sim, claro que é. A arbitragem é excelente. Ela é tão boa que o processo híbrido existe. A gente tem uma lei, a gente tem a lei de arbitragem, que é quem assinou a lei, um dos idealizadores da lei é o Marco Maciel, que foi vice-presidente. Você tem um caminho do meio, que é a mediação. A mediação ele é um processo mais simples do que a arbitragem e ela também pode ser aplicada num contrato de franquia. Você pode ter uma cláusula que a gente chama de cláusula escalonada. Você pode colocar que vai ser solucionado pela arbitragem, mas você pode colocar que antes as partes devem buscar mediação. E a mediação, claro, muitas dessas câmaras arbitrais também oferecem o serviço de mediação. E a mediação é mais barata. É mais barata, mais em conta. Ela é mais em conta. Mas é diferente da arbitragem, ela não é obrigatória e ela não. O mediador ele não vai solucionar o caso como um árbitro. Então, o mediador, ele é o cara que vai com boa experiência. Fazer as partes se entenderem. Então, mas é uma pessoa treinada. Então, você tem o Sejusc, isso é uma coisa que você não precisa nem ir para arbitragem. Aliás, as partes nem precisariam fazer isso. Você pode usar o Sejusc, que é um centro de mediação do próprio Poder Judiciário. Hoje o Poder Judiciário, ciente disso, porque a gente fala, claro, o Judiciário é lento? É lento. É lento pelo volume gigantesco, de uma massa absurda de processos que a gente tem. E um monte de processo que não tem nada a ver, né? Tem litigantes, tem litigante pra caramba, tem recursos pra caramba. Mas fora isso, o judiciário está atento, não é de hoje, há muito tempo. Então, e busca soluções. Você tem o juizado de pequenas causas, foi uma metodologia, um tipo de processo que veio para tentar desafogar o judiciário. Só que acabou ficando afogado. É rápido também. É rápido, mas ficou afogado. Já está afogado? Há muito tempo, que a quantidade de causas que o pequenas causas julga. Mas você tem o judiciário, você tem os centros de mediação dos tribunais, cada tribunal regional, cada tribunal estadual, né? Cada estado tem um tribunal estadual. Cada tribunal estadual se organiza de um jeito. Mas a maioria, você tem os centros de mediação do próprio tribunal. E são treinados, não são árbitros que caíram lá de paraquedas. E aí, fazendo um contraponto para essa crítica de tribunais que o Riso trouxe, tem muita câmara arbitral que tem uma lista de árbitros. Eu já fui árbitro de várias câmaras arbitrais colocadas lá como árbitro para julgar franchise. Nem nessas câmaras mais eu tô. Porque eu não acredito. Não acredito nessa solução. Agora, este procedimento na arbitragem é só você... Ou você foi amigo, ou foi indicado, ou você está lá, foi aprovado e você está na lista. Não quer dizer... Ninguém te treinou para mediar. Já na mediação é diferente, você fez um processo, um treinamento de mediação, exatamente para fomentar um acordo. O que na arbitragem não vai ter. Na arbitragem o árbitro tem que ser imparcial, não poderia ser conhecido direto ou indireto das partes e deveria ter honestidade intelectual suficiente de se declarar impedido quando ele vai julgar uma coisa que ele participa. Por exemplo, coisas que infelizmente a gente vê notícias aí no judiciário. O juiz que a mulher é do escritório de advocacia de uma das partes. Isso não deveria ter. Absurdo. Então, eu sou um árbitro, estou aqui. Me nomearam. Eu não posso. Isso acontece muito com o perito judicial. Peritos judiciais, às vezes, até para não ter problema depois, muitas vezes o perito, quando é nomeado pelo juiz, às vezes ele fala, olha, eu não posso. Eu estou com um processo que eu estou no quarto perito. Ele conhece a parte, eu tenho um envolvimento. Porque é um mercado muito pequeno desse processo que eu estou discutindo. E cada vez que o juiz nomeia um perito, o perito conhece uma das partes. E não tem o que fazer. Não. Mas, no caso, o árbitro poderia falar, olha, eu já trabalhei para esse escritório de advocacia, ou eu já trabalhei para essa empresa. Porque, claro, a gente tem um impedimento como advogado, mas eu não posso advogar contra você se eu fui advogado. Né? Testemunha tem isso, né, cara? Uma vez eu participei de uma ação, fui como testemunha. Cheguei lá para testemunhar, a primeira coisa que a outra parte fez, falou assim, esse cara aqui não pode falar porque ele é amigo do réu. Começou a mostrar um monte de foto minha com o cara.
Isso. Você contradita a testemunha. O juiz testemunha. fala assim, tá, levanta e vai embora. Não tem o que fazer, né? O juiz poderia ouvir como informante, em alguns casos, né? Mas, por exemplo, tem alguns casos que é impedido de testemunhar. Você é inimigo daquela testemunha. Então, geralmente, quando a gente vê um processo de testemunha, a gente tenta achar algumas coisas para... Sim, claro. Mas neste caso da arbitragem, o árbitro, se ele foi nomeado por uma das partes, vamos dizer que é só, sem a maldade extrema de nomear 3 árbitros lá na cláusula, né? A cláusula diz que é um árbitro só. Então tá, é um árbitro só. Esse árbitro olha, mas eu trabalhei para o escritório de advocacia que durante 5 anos foi dessa escritório de advocacia que atendeu essa franqueadora. Pelo código de ética da OAB, eu não estaria impedido. Eu preciso só 2 anos de impedimento. Então hoje eu sou seu advogado. Eu posso, daqui 3 anos, assessorar um cliente para te processar. Sem problema ético. Mas durante 2 anos não é pode. O ético, mas é que tá. É qual ética que nós estamos discutindo? É a ética que está lá no nosso estatuto da ordem ou é uma ética que eu quero ir mais? Eu acho que assim, hoje o mercado está bem amplo e a gente poderia discutir uma ética plus, vamos dizer assim. O cara trabalhou lá há 5 anos. Ele trabalhou no escritório que fez toda a estruturação da franquia. Não vai pegar bem. Se declara impedido, manda para outro, entendeu? Perfeito. E isso eu estou dizendo só se o processo correr. Mas nós vimos aqui que, na prática, muito grande, um oceano de casos não vai para arbitragem por impossibilidade de segmento, porque a parte quebrou. Mas o cara... Não, ele não ia ter dinheiro para fazer. Não ia ter dinheiro. Mesmo que ele tivesse quebrado, o custo da arbitragem vai ser muito alto. Deixa eu dar um alerta, né? Talvez dê até para a gente dar um fechamento nisso. Acho que o Luiz esclareceu super bem, e eu não sei, Ricardo, se você conhecia essa cláusula, se você já tinha ouvido falar, especialmente em franquias. Mas o que eu queria colocar é que existe uma leizinha em franquia que começou bem, vai terminar bem. E se a gente vê a maioria dos franqueadores que tem problemas na justiça é porque começaram mal. E a maioria deles são vendedores de produtos para franqueados. E geralmente a causa é econômica, não é de relacionamento. E você acha? Perfeito. Eu achei aqui por acaso. Vamos fazer uma simulação numa determinada Câmara Arbitral. Está aqui, é um dado público da Câmara de Arbitragem e Mediação do canadense, Brasil-Canadá. Legal. Vamos falar um valor aqui, um processo R$500 mil. 500 mil reais, que não é um absurdo dependendo do que o franqueado ralou e o franqueador prometeu, né? Você tem 2 formas de... Aí eu não vou entrar no detalhe do qual que seria a diferença, se é padrão ou expedita. Vamos pôr padrão. Calcular. Olha lá, o requerente, porque todas as partes vão gastar com o procedimento, tá? O requerente vai pagar só de saída R$5 mil por uma causa de 500 mil. Aí, uma taxa de administração de R$65 mil. Tá, não, 66, porque é 65.997. Honorários do árbitro único, mais R$60 mil. Um total de R$130 mil para você discutir 500. O requerido vai gastar mais 125 mil. Nós estamos falando que por uma cláusula de 500 foi gasto aqui 256 mil reais. Custas incidentais, honorários adicionais para esclarecimentos da sentença, que é aquilo que eu falei, faltou um ponto para discutir. Então... Cobram mais. Mas então é aquilo que a gente falou. Se o cara pagou 100 conto numa franquia dele, Luiz, ele paga 130 para entrar numa ação. Você quer ver para uma cláusula de 500 mil reais se fossem 3 árbitros? Ela já dá aqui. Legal, eu nunca tinha visto essa simulaçãozinha nova com aqui. 3 árbitros. É bom para quem está assistindo e a hora que você vê a COF lá e tiver escrito 3 árbitros. Qual é o valor do nosso processo? 500 mil. Quanto você acha que vai gastar de arbitragem? 400. 219 mil pelo requerente, 214 mil pelo requerido. 420, quase 440 mil para discutir 500. Ou seja, vou gastar 500 para pagar 500. Tá bom, Riz, gostei. Veja, tá aqui, uma planilha pública do Centro de Arbitragem da Câmara do Brasil-Canadá. Eu acho que você respondeu tudo depois. E é uma Câmara que é muito indicada. É uma Câmara séria, tá? Séria, muito séria.
Mas olha o custo. É absurdo. Olha o custo. Ô, Luiz, uma última pergunta aqui, eu não posso deixar de fazer. Mais ou menos, você não vai ter esse dado de cabeça, mas quantos franqueados já entraram em uma ação pela Câmara de Arbitragem contra o franqueador? Quantos franqueados? Franqueados já entraram. Franqueados. Já entraram com processo em Câmara de Arbitragem. Esses dados não Cara, tem, não né? existe, não é público, né? Não tem, né? Porque, veja, a gente tem que considerar o que seria esse entrar. O cara entrar com o processo. Ele entrar. Porque o processo judicial, eu vou lá, eu faço o advogado faz uma petição, junta lá os documentos e leva até o Poder Judiciário. Isso a gente chama de distribuir o processo. Aí vai para o processo, tem todo um trâmite. Antigamente você protocolava o papel e ia lá. Tinha um sorteio para onde vai. Aí o juiz recebe e ele diz se está certo ou não está certo. Se ele diz se está certo, ele manda citar a parte contrária. No procedimento de arbitragem, eu tenho que, primeira coisa, olhar qual é a regra da Câmara. Porque o que importa é a regra do procedimento da Câmara Arbitral. Então eu tenho que, antes de qualquer coisa, diferente no Judiciário, eu vou olhar o Código de Processo Civil. Na Câmara de Arbitragem tem que olhar o regulamento. Aí eu vou olhar o regulamento e o regulamento está escrito lá um monte de coisa. Qual é o procedimento? Você tem que ir na secretaria da Câmara, pagar todas essas taxas de requerimento. Eu só fiz uma simulação pela Expedita. Daria mais barato. Daria R$42 mil versus 130. Na Expedita é mais barata. Mas tem que ver se caberia a Expedita. Porque também, aí você tem que ler o que para esse regulamento... Mas o que está no contrato. Não, o Luiz, que eu estou perguntando é o seguinte: mais franqueadores entram com ações na Câmara de Arbitragem contra o franqueado ou franqueados entram com ações na Câmara de Arbitragem contra o franqueador? Eu acho que, assim, minha sensibilidade pela experiência, do que eu já fiz e do que eu já ouvi dizer e comentários no mercado, assim, com quem eu converso. Eu acho que é mais franqueados atrás da franqueadora do que a franqueadora para o franqueado. Principalmente porque que a franqueadora usa essa válvula de escape de... Quais são os problemas? Vamos fazer um top 5 de problemas que o franqueado pode ter e que a franqueadora pode ter. Eu, franqueadora, vou processar meu franqueado por quê? Porque o cara está me devendo ou porque o cara extrapolou, porque eu notifiquei porque ele está fora de padrão, porque ele não cumpre as regras da franquia, não sei o que, eu vou rescindir o contrato. Mas a maior parte das cobranças e das discussões da franqueadora é porque o franqueado está devendo. E, de novo, ele está devendo por quê? Porque ele já estava quebrando. Não, e outra, o que o cara vai pagar para processar um franqueado que já está quebrando e não tem dinheiro para nem pagar de volta. Não vale a pena. Mas entra no processo. Mas ele vai entrar com o processo aonde? Aquilo que eu falei, a válvula de escape. Ele pega esse direito que é líquido e certo e já vai no judiciário direto. Porque geralmente a cláusula de arbitragem, nesses contratos, já coloca lá uma exceção que falando exceto, tudo vai para arbitragem exceto a cobrança. As questões de cobrança. Então, quer dizer, já elimina aí essa estatística que o Riso quer. Por quê? Porque na parte de cobrança, a franqueadora vai para lá. Não precisa da arbitragem. Não precisa da arbitragem. Para que mais ela iria? Para discutir rescisão de contrato. Ela iria para a arbitragem. Já o franqueado é 100% rescisão de contrato e não cumprimento das promessas feitas na COF, ou porque o negócio não performa como foi prometido. Porque uma coisa é, o negócio não performa como foi prometido, e é o que a franqueadora vai fazer. Ela, na defesa dela, vai falar, não, ó, você que não é um empresário médio e não atendeu as expectativas. Agora, se o franqueado provar que no judiciário ou na arbitragem que quem me vendeu uma coisa me vendeu A e entregou B, aí é outra história. Então, no fim do dia, você não tem nem razão muito para a franqueadora ficar processando na arbitragem o franqueado. Ele vai processar por causa dessa. Outra. Se o cara virou bandeira, né? Então, porque o franqueador foi atrás do franqueado, porque o franqueado rescindiu e aí ele abriu o negócio, continuou no mesmo segmento, no mesmo mercado, no mesmo produto. Trocou marca, mudou meia dúzia de cor, né? Mas vamos imaginar que era uma franquia séria, entregou tudo que prometeu para o franqueado, e aí o franqueado que rescindiu, ele foi o errado, virou bandeira e foi. Também, muitas vezes, nesta questão de liminar, só a liminar, porque fala, olha, você não pode concorrer comigo ou virar bandeira, tem uma cláusula no contrato. Então, para isso, eu vou atrás do judiciário.
o juiz me dá uma liminar para eu fechar o negócio, mas aí para o processo, fica suspenso, porque aí tem que ir para arbitragem. E o cara tá com a liminar e tá fechado. Muito bom. Entendeu? Então são esses casos que você vai ver da franqueadora. Mas do franqueado é a vala comum de que, cara, na grande maioria, quando que o franqueado vai para cima? Quando ele foi enganado, quando toda aquela lista que a gente já sabe. Riso, feche com chave de ouro que a gente estourou nosso horário hoje, mas o papo foi bom, hein? Dá um... Não, o fechamento, eu acho que a gente produziu uma discussão que é para leigos entenderem. E eu acho que o Luiz colocou as coisas de uma maneira muito clara e muito perfeita. Eu pude fazer as minhas provocações. Eu fecharia perguntando para você, Ricardo, não como leigo, né, mas, assim, você conhecia, você sabia desse negócio ou não tinha nem ideia dessa... Não, cláusula? Eu conheci a Câmara de Arbitragem de ouvir de vocês, né, de ler alguma coisa e tal, mas não imaginava que o custo era esse, né? Então, assim, isso é algo realmente assustador. Eu me surpreendi e acho que muita gente que assistiu também surpreendeu e vai ficar de olho na COF e muitas vezes pode ser o impeditivo do cara comprar a franquia. Especialmente os microfranqueados. Excelente. Gente, obrigado. Luiz, Riso, valeu pelo papo. Mais um Franquia Sem Segredo. Gostoso demais estar com vocês nessa noite, tarde, dia, sei lá que hora a galera tá assistindo, né, Risgados? Às vezes a gente tem internet que não tem horário. E aqui a gente consegue nós, né? É. Tarde e manhã. Só 13 horas de fuso, né? Então tá tranquilo. Valeu, gente. Até a próxima. Com muita chuva e muito frio. Tchau.